Bom dia, Carlos. Vamos dar início então hoje. Hoje a gente vai falar aqui de um módulo bem especial que poucas pessoas conhecem, que nada mais é do que o nosso módulo de Guest Pass. Então, convite aí para os convidados para uma sala de reunião, para uma reunião, para um acesso de prédio. Então, hoje a gente vai fazer um overview aqui sobre convites, a gente vai facilitar aí mostrando para vocês o acesso desses convidados, então, por meio de convite, por meio de um QR Code, para uma reunião, para um passe, para uma entrada dentro do prédio de vocês. A gente também vai ver essa configuração, então é bem importante ressaltar que os convites, eles são definidos por vocês, então vocês que vão definir qual é o documento que deve ser apresentado, que deve ser inserido no convite, se esse convite vai ser seguido de uma foto. Então, o convite é definido aí por vocês, gestores, né? A gente também vai definir, então, o tipo de acesso de portaria que vocês vão ter, se é porteiro, se vai ter uma integração de catraca, então vocês vão ver que vocês têm dois tipos de acesso. Essa integração também é efetuada aí da parte de vocês, juntamente aqui com a DeskB, e a gente depois de apresentado um pouquinho mais sobre o módulo Convite Guest Pass, a gente vai abrir aí para que vocês tirem, então, as dúvidas de vocês. Vamos apresentar um pouquinho do que rolou ainda neste mês de abril para vocês. Então, a gente começou o mês apresentando e trazendo as novidades do módulo de catering. Semana passada, a gente fez uma abordagem de um treinamento geral que é focado para a questão de grupos. Então, todo mês a gente tem, rola aqui. Para quem ainda não lembra ou quer se familiarizar um pouquinho mais com a questão de grupos, todo mês a gente fala e aborda esse assunto. Hoje a gente vai, então, focar no módulo de visitantes para vocês, que é o módulo Guest Pass, e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre os dashes aí, né? Vamos mostrar, explicar detalhadamente o que cada gráfico traz para vocês, e vamos também falar sobre os relatórios. Então, pessoal, vamos começar, então, entendendo um pouquinho sobre o módulo de visitantes. Então, o Guest Pass, ele vai ser uma solução aí que é projetada para gerenciar aí o acesso dos seus visitantes. Então, de uma maneira prática e bem intuitiva, através do módulo Guest, vocês, então, vão poder convidar usuários existentes, né, a acessarem aí as instalações de vocês, a participarem de uma reunião, seja de um evento, ou até mesmo para visitar o prédio de vocês. Então, vocês vão perceber que a gente tem dois tipos aqui de convite a ser encaminhado. O primeiro, ele já está, né, associado, integrado na reserva da sala de reunião, e o segundo vocês vão gerar individualmente, que vai permitir aí o acesso a um evento ou até mesmo às instalações aí da instituição de vocês, permitindo que através disso vocês garantam então um controle de acesso, já que todo convite que vocês disparam, ele vai gerar aí, pessoal, um QR Code de acesso do seu convidado. Então, aqui a gente vai ver as etapas que vão ser seguidas, então a gente tem, né, configurar aprovações e integrações para o acesso. A gente tem a gestão de dados, então ele está relacionado aqui a configurar o convite que vocês vão encaminhar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os acessos, então, como eu falei, a gente tem dois tipos de acesso, portaria ou catraca, né, que vai ser realizado através de uma integração, e depois a gente vai ter ali a habilitação do módulo Guest Pass dentro do aplicativo para que os seus colaboradores, então, eles iniciem, eles passem a utilizar do módulo visitante, convidando, né, externamente alguém para ter acesso ao prédio. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre as vantagens desse uso do Guest Pass, do módulo de visitante. Então, vocês vão ter aqui uma segurança aprimorada, né? Ou seja, vocês vão ter o controle de quem vai entrar e quem vai sair, dos convites, então vocês, gestores, lá pelo painel, vão acompanhar
todos os convites que são encaminhados pelos seus usuários, e é claro, vocês também, se desejarem, pode ter ali a questão de controle de gestão com uma aprovação, então vocês vão definir quem vai ser o aprovador deste convite, se é o próprio usuário que está convidando, ou se vocês vão ter uma segunda pessoa para realizar essa aprovação. A gente tem uma eficiência operacional, então ele vai agilizar o processo de entrada do seu visitante ao prédio, né, já que após, né, ele preencher os dados do convite, ele vai receber por e-mail ali a confirmação do seu acesso ao prédio através de um QR Code. Então, com facilidade, ele vai apresentar esse QR Code na portaria do prédio, ou ele vai passar ali na catraca, né, que vocês integram, liberando o acesso dele. E vale ressaltar que toda vez que é feita a leitura, que é liberado o acesso com o QR Code, lá pelo painel vocês já têm a informação de que este convidado está dentro da instalação de vocês. Vocês também vão contar com uma melhoria na experiência do visitante, então isso oferece aí uma experiência mais organizada, mais profissional, né? Não vai ter uma demora, não vai passar por filas, então ele já tem o seu QRzinho, ele só apresenta e já faz a entrada. E por último, a gente tem ali uma compliance, ou seja, facilita o cumprimento das normas e regulamento de segurança interno e externos, né? Ou seja, aquelas normas que a gente tem dentro do prédio. Então, isso torna até mais seguro os acessos dos seus visitantes. Pessoal, a gente agora, então, vai começar, então, a ver todo esse processo, como que vai ocorrer lá dentro do painel. Então, no momento que vocês vão ativar, então, o módulo de visitantes, o primeiro processo que a gente vai fazer, nada mais é do que, então, dentro do painel, a gente começar a definir, então, quais serão os nossos prédios, quais os prédios que têm portaria, que vão ter acesso. Então, aqui na nossa lateral, primeira etapa aí da gestão é justamente através aqui da configuração, é onde a gente vai definir, vai gerar as aprovações e as integrações, ou seja, vou liberar o meu prédio, a minha unidade, para poder disparar, então, e fazer os convites lá pelo aplicativo, né? Fazer um convite, então, para um evento, para uma apresentação do prédio, fazer um convite ali para uma sala de reunião, para participar ali de uma reunião. Então, a primeira etapa é a gente cadastrar. O convite, ele só é disparado, você só consegue disparar no momento que você tem, então, cadastrado a sua unidade, o seu prédio, aqui no GuestPass. Então, a primeira etapa é justamente isso. Aqui na nova configuração, a gente sempre acaba, então, selecionando. Então, tem o balneário, tem matriz, você vai selecionar a sua unidade, você então vai definir a tolerância, ou seja, que é aquela liberação de acesso. Vai exigir também aprovação? Não vai? Lembra que eu comentei com vocês que no momento, então, que alguém, né, convida alguém, ou o próprio anfitrião que está realizando o convite pode ser o aprovador, ou vocês que são gestores podem definir uma segunda, uma terceira pessoa como responsável pela aprovação. Então, ainda vocês têm a facilidade de definir se quem convida aprova ou se vocês querem estabelecer uma segunda ali, um segundo responsável. Então, primeira etapa nada mais é do que a gente configurar o nosso prédio para o convite, para que ele seja liberado lá no aplicativo. Após a gente definir, então, pessoal, essa configuração, essa liberação do prédio que foi cadastrado,
a gente facilmente começa, então, a cadastrar agora o nosso convite. Aquele convite que o nosso convidado irá receber por e-mail e que ele vai preencher, então, as informações. Então, após configurado, a gente vai descer em configurações e aqui embaixo, em gestão de dados, são vocês, então, que vão definir aqui o convite. Então, vocês facilmente conseguem, então, né, adicionar as opções aqui de documentos que serão solicitados. Então, esse documento vai ser conferido no momento que o convidado confirma pelo anfitrião que fez, certo? A gente vai ver isso também. Então, aqui vocês podem adicionar a quantidade que vocês desejam. Como exemplo, a gente tem aqui um CPF, um RG, um passaporte. Então, facilmente eu posso adicionar e eu posso remover outras informações. Vocês vão determinar o tempo de retenção do documento, então, quanto tempo ele vai ficar disponível, né? Então, o valor aqui é de até 2 dias. Após 2 dias, isso é limpo, então ele não fica armazenado aqui dentro, tá? Até por questões aí de lei de LGPD, não fica nenhum, né, documento aqui armazenado depois do tempo determinado por vocês. Embaixo ainda vocês também têm a facilidade de solicitar a imagem do documento do convidado. Então, vocês podem confirmar, né, essa informação digitada pelo seu visitante através de uma foto. Então, vocês têm essa facilidade. E aqui são vocês que vão escolher. Tchare, não quero, então, ter essa confirmação, não quero, então, né, encaminhar, não quero que tenha, né, nenhuma dessas informações que a gente está vendo aqui. Se vocês optam por não ter, então, não incluir os dados do visitante, não quero de maneira alguma preencher, a única coisa, né, a única informação que o seu visitante precisa anexar no momento que você, então, gera o convite dele, é pelo menos uma foto dele. Então, essa vai ser a única informação. Ele vai, então, encaminhar pelo menos uma foto de rosto ali para confirmar a sua identidade. E essa informação do convite, ele é opcional, é definido por vocês. Configurei, salvei, todo convite, né, que eu disparo para um convidado, seja ali numa reserva de sala, ou seja, né, para um evento, para o acesso ao prédio, ele tem que responder. Então, vai ser obrigatório o preenchimento dessas informações para que ele prossiga, para que o seu anfitrião valide as informações e para que daí sim o seu convidado receba, então, ali, né, o seu QR Code de acesso ao prédio. Então, 2 pontos principais que serão cadastrados, né? O primeiro deles, então, é definir através do nosso GuestPass aqui qual será a nossa unidade que vai ter o acesso do convidado e, na sequência, a gente, então, vai gerar aqui os nossos convites. Feito isso, pessoal, não se esqueçam que depois que vocês, então, habilitam, né, cadastram isso, precisa lá no aplicativo, na nossa personalização, então, a gente precisa habilitar o módulo do GuestPass aqui. Então, habilitem, desça lá embaixo e salve para que ele, então, é claro, passe a aparecer lá dentro do aplicativo. Passando lá para o aplicativo, pessoal, então, aqui no aplicativo é onde a gente vai gerar os nossos convites, onde a gente vai convidar um convidado para uma reunião ou até mesmo para um evento, né, que não esteja vinculado à sala. Reserva de sala, todo mundo sabe que no momento que a gente vai, então, efetuar uma reserva no nosso ambiente, lembrem-se que eu aqui cadastrei apenas o prédio de balneário. Se eu selecionar o outro prédio, ele não vai gerar convite, ele não vai gerar liberação, porque eu não cadastrei.
Então, aqui, se eu opto por selecionar o andar que eu desejo dentro aqui dessa unidade, vamos escolher outro dia para vocês verem, tá? Então, ao selecionar, aqui embaixo, então, a gente vai ter aqui, ó, pessoal, os participantes. Então, aqui eu vou incluir os meus participantes de acordo com a capacidade, então, da sala, certo? Ao incluir, né, com o cadastro do módulo de visitantes ativado, ao finalizar, o nosso visitante, então, ele acaba recebendo ali o convite. Então, aqui todo mundo já está familiarizado. Na nossa lateral, a gente vai ter o Guest Pass e a gente vai ter o convidar, né? Esse convidar, ele vai permitir que vocês encaminhem, então, também, e que convidem o seu convidado para um evento, para, então, conhecer as instalações da empresa, para acessar o prédio de vocês. E aqui, então, vai ser preenchido, então, o motivo da visita. Então, a gente vai descrever. Vamos, então, definir a data, vamos colocar o horário que o visitante vai permanecer dentro do prédio, né? Observação, então, a gente é opcional, a gente vai adicionar, ressaltando que essas informações que a gente está incluindo aqui no convite vão ser visualizadas pelo seu visitante pessoal no momento que ele recebe o convite, então toda a informação ela é bem válida. Aqui, como a gente já tem o local, já tem cadastrado lá no painel o nosso prédio, ele já vai puxar automaticamente, então ele já está trazendo, e eu vou então selecionar aqui o meu andar, ok? E na sequência, então, a gente vai incluir aqui os nossos visitantes. Então, eu vou colocar aqui o Andrew, tá? Posso também definir o meu idioma, e, é claro, posso adicionar ali uma equipe, 1, 2, 3, ou seja, quantos convidados estiverem, ok? Então, adicionei, vou criar, então, o convite. Todo convite que vocês geram, pessoal, seja pela reserva de sala, onde a gente incluiu um convidado para participar de uma reunião, ou seja, pelo convidar diretamente no Guest Pass, aqui em convites, vocês vão ter a relação, então, esse anfitrião que está convidando vai ter a relação de todos os convites que foram encaminhados, tá vendo? E aí sim, a gente tem aqui, ó, os convites, tá? Aqueles que estão aguardando documentos, aqueles que estão aguardando aprovação. Então, aqui, ó, aguardando documentos. Então, a pessoa vem aqui, ó, pode a qualquer momento reenviar o convite ou cancelar o convite, tá certo? Aqui a gente também, ó, tem cancelar o convite, então facilmente o anfitrião tem essas possibilidades de encaminhar ou cancelar, perfeito. E aqui, então, a gente está vendo que, ó, está aguardando a aprovação, então, aprovar. Isso significa que esse convidado, então, já encaminhou ali a sua documentação, já preencheu as informações, eu vou visualizar e vou, então, facilmente aqui poder, então, aprovar. Então, vamos dar uma olhadinha como é que o nosso convidado, ele vai receber, então, os convites, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter, então, convidados da nossa reunião. Aqui a gente fez um convite por reserva de sala, tá? Então, o anfitrião vai adicionar os seus convidados e vai encaminhar, vai fazer a sua reserva com as pessoas que ele está convidando. No momento que ele confirma a reserva, os seus convidados, pessoal, irão receber por e-mail, claro, a confirmação ali do seu convite. Então, aqui o nosso visitante recebeu as informações da reunião, o horário que vai ocorrer a reunião, qual é o prédio, quem é o anfitrião que está convidando ele, informações de endereço, e aqui embaixo ele vai receber, então, o confirmar o convite, que é aquele convite que a gente cadastrou
né, com as informações de CPF, RG, se vai ter foto ou não, lá dentro do painel. Então, o convite ele vai ser acessado facilmente aqui, ó, com essas informações. Ao confirmar, então, o convite, o nosso convidado, então, ele vai preencher, né, as informações, então, trazendo ali as informações com o nome do nosso convidado, vai trazer aqui informação de qual documento ele quer preencher, então, ele seleciona e coloca o número aqui preenchido. E ainda, lembrem que eu comentei com vocês que ainda pode-se solicitar a foto do documento. E aí, adicionou-se a foto do documento, adicionou-se aqui a foto do colaborador, confirmou, confirmado, então, ele vai receber por e-mail a confirmação através do QR Code. Então, após confirmado pelo nosso convidado ali os dados, dentro do aplicativo, então, pessoal, o anfitrião vai vir aqui e vai aprovar ou não ali, né, o convite. Depois de preenchido, vem aqui para aprovação do anfitrião. Então, ó, percebam que aqui, ó, a gente tem a foto do convidado, tá? Aqui em cima também, ó, temos a foto do nosso convidado, tá? E ao confirmar, então, a aprovação, pessoal, ok, este convidado irá, então, ter o seu Guest Pass gerado. Então, sempre que existir, né, aqui informações dos convites, vocês vão ter a informação de todo o processo, aguardando o documento, Guest Pass gerado, ou seja, já houve, então, a aprovação aqui do anfitrião ou de quem vocês colocaram como responsável para aprovação, aprovado, ele vai então ter o Guest Pass gerado, certo? Lembrem-se, pessoal, que ao aprovar, então a gente tem foto do convidado e a gente também, se adicionado o documento, vai ter também a abinha aqui para o documento, para que a gente então possa verificar não só a foto, como também o documento. Então, é por dentro do aplicativo em que o anfitrião convida alguém para ter acesso ao prédio e é por dentro do aplicativo que a gente aprova a confirmação do nosso convidado para o evento que a gente, então, agendou com ele. Ok? Então, feito isso, aprovado por vocês, pelo anfitrião, o nosso convidado, então, irá receber, pessoal, por e-mail, os dados de acesso. Então, aqui está o seu Guest Pass, ok? Então, na portaria, como ele já vai ter o Guest Pass ali, pessoal, né, percebam que embaixo tem os arquivinhos, então, facilmente eu posso abrir só o Guest Pass para passar pela catraca ou para apresentar na portaria, ok? Então, convite gerado, disponibilizado ali o QRzinho, tá? Aqui dentro do painel, então, os nossos gestores facilmente vão conseguir ter a visualização de todos os convites que foram enviados, né, de todos os convites aqui que foram, né, encaminhados pelos seus usuários. Então, a gente vai ter a informação de convites cancelados, Guest Pass gerado. Então, toda vez que existe aprovação e que gera o Guest Pass, que é aquele QR Code que o convidado recebe, ele já está gerado. Ele traz a informação aqui, ó, de aguardando documentos, aguardando aprovação. Então, por aqui, vocês, gestores, conseguem visualizar, ver detalhes, então, deste convite, quem é o anfitrião, quem são os convidados, qual é o local que foi, então, convidado para ter acesso, aqui é uma sala de reunião, perfeito? A gente tem aqui que a gente convidou, né, para o prédio, então, ó, detalhes do convite, ó, então aqui a gente sabe que não é uma sala, é para o edifício, porque se for sala, vem do lado. Vocês, gestores, também
Aqueles que estão aguardando documentos podem reenviar o e-mail, então vocês têm essa facilidade. Guest Pass gerado, detalhes do convite, então vocês vão ter a informação também que já foi gerado. Convites cancelados, vocês têm a informação também da situação. E é claro que por aqui vocês, através dos campos, filtram e até mesmo podem exportar, então, pessoal, essa lista aqui de convites gerados. A gente tem conexões que vão estar ligadas à integração e, é claro, depois de gerado, a gente vai começar, então, a falar com relação aí ao acesso dos nossos convidados na portaria ou na catraca. Então, aqui a gente vai ter as conexões que vão estar ali relacionadas, desculpem, com a integração. E aqui embaixo, pessoal, em serviços, a gente vai ter a nossa portaria, tá? Então, dois tipos, então, de acesso que a gente tem. Portaria, onde o porteiro do prédio, ele vai ler o QR Code através do aplicativo, e integração, vai integrar a catraca do prédio, né, ao sistema aqui da Desco, para que a catraca, então, faça a leitura do QR Code do seu convidado. Portaria. Vocês, gestores, facilmente podem cadastrar uma portaria e fazer, então, essa integração, uma vez que vocês habilitem, né, o módulo de visitantes, facilmente a gente cadastra a portaria. Ponto importante, ao cadastrar a portaria, é muito importante que antes vocês conversem com a portaria, porque quando vocês cadastrarem a sua portaria aqui, que vocês colocam o nome do prédio que seleciona, que vocês definem o e-mail da portaria e o nome da portaria, essa portaria vai receber, pessoal, por e-mail, então, as informações e o aplicativo para que o porteiro, então, ele possa fazer a leitura do QR Code dos seus convidados. Então, antes de cadastrar, conversem com a sua portaria, expliquem, mostrem para ela, falem, né, para que não seja excluído esse e-mail por engano. Ok? Aqui vocês vão ter o cadastro dos usuários integrados, então, esse cadastro são os prédios aí que vocês estão integrando, né? Se vocês tiverem mais de uma unidade, então vocês podem cadastrar individualmente cada portaria da sua unidade. Cadastrado, então, as nossas portarias. Então, como eu expliquei, cadastrada, a gente vai ter, então, aqui o e-mail que a portaria vai receber. Então, cadastrou, esse é o e-mail que ela vai receber. Então, a portaria recebe o link de acesso, recebe o e-mail de login e vai receber também a senha temporária para que o porteiro que está lá na portaria possa acessar pelo celular, então, o aplicativo para poder fazer a leitura. Certo? Feito isso, então, pessoal, como então que a nossa portaria, qual que é o aplicativo que a portaria vai acessar? Então, aqui, né, ela vai digitar, vai acessar. A carinha, então, de entrada é bem parecida e bem familiarizada com o painel do aplicativo. Então, o e-mail vai ser o e-mail que o porteiro recebeu, a senha de primeiro momento vai ser aquela senha que ele também recebeu por e-mail, ele vai entrar e depois, ao fazer o acesso, então, ele vai ter aqui, né, a área de concierge, onde ele vai clicar para que ele possa, então, fazer o escaneamento ali do QR Code do convidado. E o processo é o mesmo que vocês também já estão familiarizados, né? É o mesmo que a gente faz do check-in e check-out. Clicou em escanear, vai abrir a câmera ali do celular, então, do seu porteiro. Ele vai, então, fazer a leitura do QRzinho do convidado. Então, o processo aqui de portaria, ele é rápido, ele é bem intuitivo, a portaria já recebe as informações, já pode também favoritar o ícone na tela do celular, para ficar até mais fácil do porteiro poder ter os acessos ali rapidamente, clicar, acessar e fazer a leitura. Caso vocês optem, pessoal,
pela integração através da catraca, o acesso pela catraca, como eu expliquei, ele é feito através de uma integração, né, que vai permitir, então, que a catraca faça leitura, e aí essa integração, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe aqui, para a gente falar, para a gente discutir um pouquinho mais com relação aí a essa integração. Então, pessoal, feito isso, todas as etapas definidas, vocês já podem começar, então, a convidar, ok, pessoas a terem acesso ao prédio de vocês, uma vez que esse acesso ele vai ser, então, bem organizado, bem definido, né, seguindo aí todas as regras de segurança que vocês precisam. Pessoal, Gas Pass apresentado, né, espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir agora para vocês poderem tirar as dúvidas. Se alguém tem alguma pergunta, a gente vai adorar ouvir. Pode perguntar, Oswaldo. Quando eu envio o convite para alguma pessoa, tem como essa pessoa encaminhar ou solicitar para outra pessoa no lugar dela? Não, o convite é intransferível. Ela pode entrar em contato daí contigo, tá, Oswaldo, para ela solicitar que você reencaminhe o convite daí para quem ela gostaria, mas Tá, não dá, convite mas é intransferível. tem como ele responder isso na tela de confirmação? Ou não, ele tem que entrar por fora? Ele tem que entrar por fora, tá? Ainda de momento não tem essa opção. Adorei a sua sugestão, a gente vai levar para a nossa PO aqui de suporte, de produto, desculpa, para questionar essa interação aqui justamente por dentro do convite. Mas hoje, de momento, teria que ser por fora, tá, Oswaldo? Tá, se puder mostrar novamente a tela de confirmação, a tela que o usuário, o convidado vê. Essa é a tela do convite, Aí, né, de continuar ali onde ele vai confirmar os dados. isso. Aí tem como colocar a mensagem do LGPD que esses dados vão ser apagados automaticamente em X dias? Se eu não me engano, essa informação tem alguma coisa com ali que estou de acordo. Tem ali um link, tá, Oswaldo, ali embaixo, ó, que pode ser clicado e acessado. Tá. Não, eu acho que seria importante falar para ele, sim, ó, você está me passando seus dados, mas isso só vai ser apagado após a visita. Uhum. Alguma não, mas se eu não me coisa engano, assim. tem alguma informação sim, tá? Depois eu vou confirmar contigo, é que tá pequenininho aqui. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar. Mas, se eu não me engano, sim, tem essa informação e até mesmo tem um link ali de privacidade. Então, provavelmente vai ter essa informação, sim, para a pessoa ficar ciente de que não fica retida os documentos dela ali e que ele é apagado. Tá, aí a última pergunta, após a visita, eu tenho como verificar quem compareceu e quem não compareceu? Tem sim, tá, Oswaldo? Toda vez que a pessoa, ela lê o QR Code na portaria ou na catraca, dentro do painel já vai ter a informação ali de que o usuário, ele já está, né, dentro do prédio. Para quem não passou o período ali do convite, não teve o acesso, não compareceu, ele vai constar como cancelado. Então, o próprio sistema também cancela. Lembra que a gente tem um tempinho ali de tolerância que a gente define no momento que a gente está cadastrando, então, a nossa unidade. Então, esse tempo também vai ser definido por vocês. A pessoa não compareceu dentro do tempo estipulado, o próprio sistema, então, vai derrubar, vai cancelar aquele convite. E aí a pessoa não acessa mais. Ok, obrigado. De nada, Oswaldo. Bom dia, Júnior, pode falar. Bom dia a todos. Uma dúvida, a portaria do prédio, a entrada é reconhecimento facial, não tem QR Code, como que funcionaria nesse caso? Tá, reconhecimento facial, a gente pode dar uma verificada com a nossa equipe de integração, tá, Júnior, se a gente vai ter alguma coisa relacionada. Eu sei que hoje, através da integração, a gente tem 3 pontos, que é o crachá, a gente tem a biometria e a gente tem a face, né, e tem, é claro, o personal badge, que é através do QR Code. A gente pode daí verificar diretamente com a equipe de integração
com relação a esse acesso aí, né, se é possível integrar. Perfeito. Perfeito? Pessoal, mais alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém já utiliza, eu gostaria de saber se temos alguém que está participando e que já utiliza, então, do GasPass. Pode perguntar, Júnior. Essa gravação você vai encaminhar para a gente Bom, possa disponibilizar para outros colaboradores da empresa? Sim, Júnior, a gente vai encaminhar para vocês, né, na finalização da nossa webinar, então vocês recebem ali um e-mail de participação com a videoaula, e no YouTube, pessoal, vocês conseguem também acompanhar, a gente tem um canal lá só de webinars, então tem todas as webinars que ocorreram até o momento, então facilmente vocês também conseguem ali visualizar através do YouTube. Bacana, obrigado. De nada. Pessoal, então a gente vai encerrar a nossa webinar. Foi um prazer aí trazer para vocês um pouquinho mais sobre o módulo de visitantes. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as integrações, tá, Júnior? A gente daí entra em contato com a nossa equipe para poder, então, eles auxiliarem vocês. Bacana, muito bom. Perfeito? Pessoal, uma ótima semana para todo mundo e eu espero ver vocês na próxima ali, que a gente vai falar dos dashboards. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Mais uma perguntinha aqui.